Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A andorinha afiada azul voava livremente pelo céu, e Zalfeng permanecia em pé sobre seu dorso. De olhos fechados, ele enfrentava o vento caótico enquanto recuperava incessantemente seu Yuan Qi. Por possuir um sangue ancestral antigo, a velocidade de recuperação de Zalfeng era muito maior que a de uma pessoa comum, e logo ele já havia recuperado 70 a 80% de sua energia. Em certo momento, Zalfeng abriu os olhos, e um fraco brilho azul reluziu no centro de suas pupilas. Será que meu olho esquerdo está prestes a passar por outra transformação? Zalfeng murmurou para si mesmo. Após a batalha, quando Zalfeng circulou totalmente seu olho espiritual divino, aquela misteriosa aura gelada e azul reapareceu. Sua mão correu pelos cabelos azul puros, e entre eles, alguns fios azuis gélidos se destacavam. A expressão de Zalfeng mudou levemente. Uma pequena parte de seus cabelos azuis estava começando a ficar azul gélido. A aura gelada em seu olho esquerdo. Cabelos azuis gélidos surgindo em seus fios azuis. O que tudo isso significava? Os olhos de Zalfeng brilharam com alegria e expectativa. Foi nesse momento que ele ouviu um som de voo atrás de si. Aura do reino do espírito verdadeiro. Isso é ruim. Seu rosto ficou sério. Seu olho espiritual divino escaneou a área atrás dele e detectou uma figura branca reluzente em sua perseguição. Liu Yuan. Zalfeng reconheceu instantaneamente a identidade de seu perseguidor. Antes de escapar, ele havia interagido propositalmente com Liu Yuan. Zalfeng, volte e pague por seus pecados na cidade. A voz justa e poderosa de Liu Yuan, carregada com a força do espírito verdadeiro, ecoou, dispersando os pássaros ao redor. Zalfeng permaneceu com as mãos atrás das costas, um sorriso zombeteiro surgindo em seus lábios. Ele não respondeu. Liu Yuan começou a ficar furioso. Quão arrogante Zalfeng era? Ele não dava a mínima para a perseguição de um mestre do reino do espírito verdadeiro. Ele realmente acha que pode lidar com alguém do reino do espírito verdadeiro? Liu Yuan lembrou-se das batalhas passadas de Zalfeng e decidiu não subestimá-lo. No entanto, ele não acreditava que um jovem que nem sequer alcançara o meio passo do reino do espírito verdadeiro pudesse realmente enfrentar um guerreiro desse nível. Cultivadores normais do reino do espírito verdadeiro podem voar por cerca de 10 a 20 quilômetros. Depois disso, ficam exaustos. Zalfeng estava calmo. Isso era no ar, não no chão. Embora mestres do reino do espírito verdadeiro transcendessem seres comuns e pudessem voar, eles não eram pássaros e não eram especialistas em voo. Portanto, a resistência de um cultivador do reino do espírito verdadeiro no ar era menor que a de uma criatura voadora. No entanto, a explosividade de um mestre desse nível não podia ser subestimada. Liu Yuan ainda está a 10 a 20 quilômetros de mim. Quando me alcançar, ele estará no limite. Os cálculos de Zalfeng eram precisos. Um cultivador comum do reino ascensionado entraria em pânico e desespero ao ser perseguido por alguém do reino do espírito verdadeiro. Mas Zalfeng controlava a situação. Mesmo em seu auge, suas chances contra Liu Yuan não passavam de 30%. Liu Yuan não era tolo e não continuou a gastar seu Qi do espírito verdadeiro. Ele retirou seu andorinha fosforescente. Essa criatura era do tamanho da andorinha afiada azul e sua força estava no meio passo do reino do espírito verdadeiro. Em velocidade máxima, era um pouco mais rápido que a andorinha de Zalfeng. Conforme a distância entre os dois diminuía, Liu Yuan sorriu. Zalfeng, você não tem mais esperança. Desista. Zalfeng não fez nada, apenas observou Liu Yuan se aproximar. A aura do reino do espírito verdadeiro fez a andorinha azul tremer. Logo, Liu Yuan estava a menos de 10 quilômetros, e seu sorriso ficou mais confiante. Foi então que Zalfeng assobiou, e seu olho espiritual divino emitiu um brilho estranho. No instante seguinte, a andorinha fosforescente gritou e, em meio a luzes cintilantes, enlouqueceu, girando descontroladamente. Andorinha fosforescente, o que aconteceu? Liu Yuan foi pego de surpresa. Quando a criatura tocou, ela atacou sem controle, causando-lhe ferimentos leves. Depois, a andorinha colidiu contra uma montanha, esmagando seus ossos. Andorinha! Liu Yuan ficou tomado pela dor e fixou seus olhos venenosos em Zalfeng. Jovem desprezível, como ousa enganar minha montaria? Ele lembrou-se de como Zalfeng ajudara a domar sua besta. Na época, Liu Yuan não suspeitara de nada, pois ela ficará mais obediente. Ninguém imaginaria que Zalfeng traidoria a cidade do lago inundado. Sem sua montaria, como vai me perseguir? Zalfeng sorriu friamente. Seu plano era impecável, ele havia considerado todas as possibilidades. Liu Yuan era o maior perigo em sua fuga. Se fosse alcançado, seu plano falharia. 10 quilômetros são suficientes para pegá-lo. Liu Yuan exclamou, e um brilho branco intenso envolveu seu corpo.
Ele podia voar mais rápido que a andorinha azul, mas sua velocidade diminuiria com o tempo. Quando Liu Yuan estava a poucos quilômetros, estava esperando por isso. Zhao Feng riu baixinho, e o arco olhou apareceu em suas mãos. Em ataques de longo alcance, nem mesmo o reino do espírito verdadeiro se comparava a um arco. Zhao Feng canalizou sua força verdadeira e poder do sangue, fazendo um arco de relâmpagos envolver o arco olhou, enquanto uma camada de gelo cobria seu corpo. Flechas olhou com ponta elétrica e cauda turbilhonante foram disparadas. 3 flechas ultrassônicas, carregadas de relâmpago e gelo, atravessaram o céu. Liu Yuan sentiu o zumbido do trovão e o frio mortal vindo em sua direção. Apesar de sua agilidade, ele não conseguiu desviar das flechas que ultrapassavam a velocidade do som. O arco olhou refinado agora era uma arma de nível mortal supremo, e suas flechas estavam no limite desse nível. Cada flecha de Zhao Feng tinha poder para matar um cultivador do sétimo céu e até ameaçar um meio passo do reino do espírito verdadeiro. Até Liu Yuan sentiu ameaça. Ele respirou fundo e sacou um pincel de escrever negro, desferindo um ataque de luz branca de 20 metros. Sua investida era mais forte que o anel de relâmpagos de Zhao Feng. As flechas colidiram, e uma explosão de gelo e relâmpagos estourou. Liu Yuan podia lidar com os ataques, mas o elemento duplo atrasava sua velocidade. Além disso, as flechas retornavam instantaneamente para Zhao Feng. Flecha após flecha voava em direção a Liu Yuan. Ele precisava voar e desviar ao mesmo tempo. Em 10 respirações, Liu Yuan estava desgrenhado, cheio de raiva e choque. Se estivessem no chão, ele já teria matado 3 ou 5 meio passos do reino do espírito verdadeiro. Mas essa era uma batalha aérea. Zhao Feng, em cima da andorinha azul, não gastava energia para voar, então tinha vantagem total. Jovem, quando eu te pegar. Liu Yuan, furioso, quase queimou seu Qi do espírito verdadeiro para aumentar sua velocidade. Queimar essa energia danificaria sua base, possivelmente reduzindo seu cultivo. Ele não ousou ir tão longe. Com um rugido, Liu Yuan acelerou novamente. Zhao Feng disparou 3 flechas relâmpago, que Liu Yuan recebeu de frente, sofrendo pequenos ferimentos. 2 quilômetros restantes. Zhao Feng ficou sério, inspirou fundo e gritou, liberando uma onda de energia mental. Seu olho espiritual divino abriu-se ao máximo, o abismo azul em seu olho esquerdo expandindo-se. Liu Yuan sentiu sua consciência sendo arrastada para dentro. Zhao Feng sentiu-se sobrecarregado. Prender a mente de um verdadeiro mestre do reino do espírito verdadeiro era muito mais difícil que prender um meio passo. Seu olho espiritual atingiu um nível nunca antes alcançado. O abismo azul brilhou, e o poder do olho aumentou mais meio nível. Liu Yuan sentiu a dimensão mudar. Ele estava agora em uma prisão de relâmpagos, com um abismo abaixo e nuvens tempestuosas acima. Onde estou? Ele ficou paralisado, sua consciência estava presa na ilusão mental de Zhao Feng. Dentro dessa dimensão, Liu Yuan enfrentaria tortura infinita. Mas Zhao Feng já estava com sorte por tê-lo puxado para dentro. A resistência de um mestre do reino do espírito verdadeiro era como um oceano. Um suspiro depois. Zhao Feng estava coberto de suor frio, sentindo-se fraco. Liu Yuan quebrou a ilusão, seu rosto marcado por humilhação, raiva e fraqueza. Um mestre do reino do espírito verdadeiro fora torturado por 2 horas na mente de Zhao Feng. A humilhação era indescritível. Nos céus, Zhao Feng permanecia sobre a andorinha afiada azul, mas o abismo azul em seu olho esquerdo agora estava apagado. Criar a prisão ilusória mental com seu olho espiritual divino o esgotara profundamente. A energia mental consumida fora várias vezes maior do que quando usada contra meio passos do reino do espírito verdadeiro. Apesar de sua fonte mental ser vasta, Zhao Feng sentia-se exausto. O pior era que, mesmo após 2 horas de tortura mental, ele não conseguirá enfraquecer Liu Yuan até o limite. No ar, a aura do reino do espírito verdadeiro ainda fluía, mas já não era tão intensa. O Qi do espírito verdadeiro de Liu Yuan diminuíra. No último instante, seu corpo caiu, aumentando a distância entre eles. Sua consciência mental estava enfraquecida, e agora ele só tinha 70% de sua força total. Somado ao fato de que quase queimou seu Qi do espírito verdadeiro, Liu Yuan não tinha mais energia para continuar. Os dois se encararam enquanto a distância aumentava. Em uma batalha prolongada, a diferença de ter uma montaria era óbvia. Apenas verdadeiros senhores podiam lutar no ar indefinidamente. Jovem desgraçado! Liu Yuan rangeu os dentes, seu olhar cheio de ódio, mas também de impotência. Desde o dia no palácio do Senhor das Cidades, Zhao Feng já o calculava para esse momento. Agora, ele só podia assistir Zhao Feng se tornar um ponto negro no horizonte, até desaparecer. Liu Yuan estava fraco e humilhado, seu peito ardendo de raiva. Um mestre do reino do espírito verdadeiro perseguira um jovem do sétimo céu, e falhara. Se ao menos não tivesse alcançado Zhao Feng, seria menos pior. Mas ele o enfrentará, e sair em desvantagem.
Zhao Feng, agora a centenas de quilômetros de distância, escaneou os arredores com seu olho espiritual divino. Ninguém o seguia. Ele guardou a andorinha azul e, com o manto da sombra Yin, desapareceu na floresta. Enquanto ninguém soubesse sua localização exata, seria quase impossível encontrá-lo. Foi por isso que Zhao Feng optou por lutar contra Liu Yuan em vez de se esconder imediatamente. Liu Yuan, sem montaria e após longo voo, estava esgotado. Ele pousou no chão. Pouco tempo depois, uma aura do reino do espírito verdadeiro surgiu. Era o líder da defesa da cidade do Lago Inundado, um mestre ainda mais forte que Liu Yuan. Ao vê-lo, Liu Yuan sentiu vergonha e derrota. Ele nem sabia por onde começar. O líder de armadura negra olhou para Liu Yuan, surpreso. Ele estava esfarrapado, com queimaduras no rosto e aura enfraquecida. Irmão Liu, para onde aquele jovem fugiu? Encontrou outros mestres do reino do espírito verdadeiro? A pergunta fez Liu Yuan corar de vergonha. Não há outros mestres aqui. Aquele desgraçado escapou. Impossível. Os olhos do líder arregalaram-se. Logo, outros perseguidores chegaram, todos do meio passo do reino do espírito verdadeiro ou sétimo céu, além de outro mestre do reino do espírito verdadeiro. Todos ficaram chocados com o estado de Liu Yuan. Ele apontou a direção de Zhao Feng, mas sem esperança. O grande país do céu era imenso. Zhao Feng não seguiria em linha reta. Palácio do Senhor da Cidade, cidade do Lago Inundado. As notícias chegaram ao Senhor da Cidade. Mais de 100 meio-passos do reino do espírito verdadeiro e milhares de outros cultivadores o perseguem. 5 mestres do reino do espírito verdadeiro também estão atrás dele, relatou um guarda. Não me importo como, só quero resultados. A voz do Senhor da Cidade era gélida. Sua fúria hoje superava toda a década passada. O quase genro causará caos na cidade, e ninguém conseguia capturá-lo. Liu Yuan foi o primeiro a alcançá-lo. Tudo depende dele. Todos concordaram. Se Liu Yuan falhasse, seria quase impossível pegar Zhao Feng. O senhor da cidade acenou, ainda confiante. Mas então... Relatório: Liu Yuan fracassou. Silêncio. Como? O senhor da cidade e os outros congelaram. Quando souberam como Zhao Feng enganara Liu Yuan desde o início, um calafrio percorreu suas espinhas. Subestimamos o poder do sangue ocular daquele jovem. Até mestres do reino do espírito verdadeiro não resistem totalmente às suas habilidades mentais. O senhor da cidade estremecia de raiva. O pico do reino do espírito verdadeiro encheu o ar, fazendo o que do céu e da terra ferver. A cidade inteira parecia envolta em névoa sombria. Ninguém ousava respirar. Foi então que... Senhor, a jovem senhorita desapareceu. Liu Qinxin fugira. Ela estava indo na direção de Zhao Feng. Zhao Feng. Você destrói o nome da família Liu. A fúria explodiu. O Qi do céu e da terra tornou-se escarlate. O senhor da cidade atingiu um novo patamar, seu sangue e poder queimavam, seus olhos tornando-se prateados e vermelhos. Uma chama vermelha disparou para o céu. Verdadeiro senhor! Ele avançou para o reino do verdadeiro senhor. Todos ajoelharam-se, reverentes. Um verdadeiro senhor podia mudar o destino de um país. 3.000 quilômetros distante. Um sedã flutuante, carregado por 4 mestres do reino do espírito verdadeiro, pairou no ar. Dentro, Tiemo, o cabelo vermelho sangue, suspirou. Outro verdadeiro senhor. A sorte da família Liu é injusta. Ele fechou os olhos, aceitando novo equilíbrio de poder. Em uma floresta selvagem, a figura esmaecida de Zhao Feng apareceu. Essa aura. Seu rosto congelou quando seu olho espiritual divino detectou algo. O senhor da cidade do Lago Inundado. Zhao Feng respirou fundo. Ele estava a milhares de quilômetros de distância, mas ainda conseguia sentir um vislumbre da aura do senhor da cidade. Uma aura que se fundia com o Qi do fogo do céu e da terra. Seus olhos cintilaram ao considerar uma possibilidade aterradora. O senhor da cidade avançara para o reino do verdadeiro senhor, ou já estivera nesse nível e ocultara seu cultivo antes. Isso era péssimo para Zhao Feng. Ele sabia o poder de um verdadeiro senhor. Das 8 maiores forças do grande país do céu, cada uma tinha pelo menos um verdadeiro senhor. Segundo registros antigos, uma facção só alcançava o status de meia estrela com um verdadeiro senhor. A família Liu do Lago Inundado talvez já fosse comparável a isso. De qualquer forma, o poder do senhor da cidade agora era inimaginável e isso criava um enorme obstáculo para a fuga de Zhao Feng. Ele pode usar seu novo poder para me rastrear. Preciso sair da área do Lago Inundado. Sem hesitar, Zhao Feng usou o manto da sombra Yin e seguiu em direção à capital do grande país do céu. Ele consultou o mapa mental que memorizara durante seu tempo na cidade. Dias depois,
Zhao Feng evitou usar a andorinha afiada azul, era muito chamativo. No grande país do céu, artes marciais eram comuns, e bestas voadoras cruzavam os céus frequentemente. Naquele dia, Zhao Feng parou diante de um pequeno lago. O que há de errado com meu olho? Seu olho espiritual divino estava cansado, mesmo com sua energia mental cheia. No lago, ele viu seu reflexo, parte de seu cabelo azul agora estava azul gélido. Nos últimos dias, seu olho esquerdo piscava com uma aura fria, aumentando temporariamente seu poder. Foi assim que ele derrotara Liu Yuan. Mas agora, até o uso normal do olho o deixava exausto. O gato ladrão apareceu em seu ombro, agitando duas moedas, uma do Palácio do Cristal Flutuante, outra de Liu Qinxin. Alguém nos alcançou. O gato confirmou e jogou as moedas ao ar. Bênção ou perigo? Zhao Feng praguejou. Como alguém o encontrar em uma rota tão oculta? O gato escondeu-se rapidamente na bolsa de acesso do espírito. Uma aura familiar do meio passo do reino do espírito verdadeiro aproximou-se. Zhao Feng escondeu-se com o manto da sombra Yin. Poucos instantes depois, uma figura vestida de branco pousou ao seu lado. Liu Qinxin. Ela olhou para o lago e suspirou. Como você me encontrou? Zhao Feng revelou-se. Liu Qinxin sorriu, sem raiva, apenas um resquício de mágoa. Minha mestra deixou-me duas coisas antes de morrer. Ela disse que decidiria o meu futuro e meu casamento. Ela mostrou uma moeda velha, idêntica à que o gato ladrão roubara. Zhao Feng entendeu. O gato nunca devolveria o que roubara. Se Liu Qinxin trouxesse mestres do reino do espírito verdadeiro, ele estaria perdido. Não se preocupe. Estamos sozinhos. Seus olhos límpidos fitaram Zhao Feng. Vamos resolver isso entre nós. Liu Qinxin contou. Há muito tempo, uma mestra teve 3 discípulas. Cada uma escolheu um caminho. Dão da vida, a mestra, já falecida. Dão do fascínio, a traidora. Dão do entretenimento, sua mãe, morta pela segunda discípula, ponto. Zhao Feng percebeu, a segunda discípula, especialista em manipulação, sobreviveu. Agora, vamos resolver nosso problema. Ela sorriu, fazendo Zhao Feng sentir arrepios. Volte para a cidade e peça perdão ao meu pai. Nosso relacionamento termina. Volte e case-se comigo. Zhao Feng quase desmaiou. Eu escolho continuar fugindo. Liu Qinxin ficou furiosa. Você é um adulto. Como pode ser tão irresponsável? Adulto? Ainda sou menor de idade. Sua alta IQ e baixa EQ brilhavam. Vamos duelar. Se vencer, está livre. Se perder, escolhe uma opção. Zhao Feng riu. Se perder, volto e caso com você. Ele estava confiante, escapara de um verdadeiro mestre do reino do espírito verdadeiro, afinal. Liu Qinxin sorriu e pressionou seu dantian. Um selo quebrou-se. Sua aura de meio passo transformou-se em verdadeiro Qi do espírito verdadeiro. Você selou seu cultivo. Zhao Feng empalideceu. Agora, ele enfrentava uma verdadeira mestra do reino do espírito verdadeiro. Fim dos capítulos do 276 ao 278. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.